second. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Marcelo Marques, bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre adoração. A gente está fazendo uma série de vídeos falando sobre adoração. A gente vai dar continuidade. Esse é o segundo vídeo que a gente vai falar sobre esse tema. Quando Jesus estava dialogando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 24, a mulher samaritana lhe pergunta: qual era o lugar da adoração? Ela pergunta onde era o lugar que deveria ser feita a adoração. Se era no Monte Gerazim ou se era em Jerusalém. E Jesus, ele responde a pergunta dela lhe dizendo: a pergunta não é onde, mas quem e quando. A preocupação da mulher samaritana era saber qual era o lugar onde deveria ser feita a adoração. Mas Jesus, ele diz para ela que não importa o lugar, o que importa é quem está sendo adorado e como está sendo feita a adoração, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então Jesus, ele revela ali que além de Deus procurar pelos adoradores e não pela adoração, existe uma forma específica de adoração que Deus, ele quer de nós. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, o diabo tentou Jesus a adorar. O diabo disse, Satanás disse para Jesus: se tu prostrado me adorares, te darei toda a minha glória. Aí Jesus repreende ele dizendo: vai-te, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás e só a Ele servirás. O original grego da palavra, quando Jesus disse só a Deus adorarás, a palavra ali adorar, muitas vezes no Novo Testamento a palavra adorar é proskuneo, que dá a ideia de se prostrar, de prostração. A ideia de proskuneo do grego é que quando um escravo ele via o seu senhor se aproximar dele, ele ia em direção ao seu senhor e ele se ajoelhava, ele se prostrava e muitas vezes ele beijava a mão num gesto de reverência, num gesto de reconhecer o seu senhorio, de reconhecer de quem ele é, de reconhecer de que aquele é o seu senhor. Então proskuneo, ele nos dá a ideia de que é prostrar-se diante de Deus, é prostrar-se diante do Pai, prestar-lhe reverência, adorá-lo. Ele diz: se prostrado tu me adorar, te dou toda a minha glória. Jesus diz a ele que só a Deus, o verdadeiro proskuneo, ou seja, só a Deus a gente deveria adorar. Nós fomos feitos para adorar simplesmente a Deus, prestar culto a Ele. A segunda palavra que Jesus falou ali foi: somente ao teu Deus servirás. E a palavra ali servirá é latreia, e também traz a ideia de adoração. É dois tipos de adoração diferentes. Uma adoração onde você se prostra, onde você adora em espírito, mas também existe a latreia, que é a forma de você adorar a Deus com o seu serviço, quando você trabalha para Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus deu duas ordens para Adão. Deus disse a Adão: Adão, eu quero que você cultive a terra, que você guarde a terra. Cultivar a terra era adorar a Deus, porque a palavra cultivo é o mesmo que adorar. E guardar a terra era trabalhar para Deus, ou seja, o homem foi criado para adorar a Deus e trabalhar para Deus. É a mesma ideia de o homem adorar a Deus, como Jesus falou para o diabo, que só a Deus nós deveremos adorar e só a Ele servimos. Então, quando Jesus disse àquela mulher samaritana que nós deveríamos adorar em espírito e em verdade, Jesus está falando que a adoração ela deve começar, ela se inicia, ela nasce dentro de nós, ela nasce no nosso espírito. Mas o ideal, a forma como Deus se agrada na nossa adoração é que nós sujeitássemos o nosso corpo, a nossa alma se envolvesse, se rendesse ao Espírito. A adoração é no Espírito, mas o objetivo é que o nosso Espírito ele venha
a governar a nossa alma. O nosso espírito, ele tem que governar a nossa alma, ele tem que conduzir a nossa vida. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Então Jesus ensina aquela mulher que o que mais importa na adoração não é o lugar onde ela deve ser feita, mas sim como e quem está sendo adorado. Jesus disse que deveríamos adorar em espírito e em verdade. A adoração no espírito é aquela adoração que nasce no nosso interior. Muitas vezes a palavra espírito se refere ao nosso coração, é o nosso interior. E a palavra de Deus diz que nós devemos adorar em verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ele disse: e conhecereis uma verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele estava dizendo que a nossa adoração, ela deve ser uma adoração consciente, uma adoração inteligente. Nós devemos saber quem estamos adorando, porque ele disse à mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Então, a palavra de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus, que é a verdade, ela vem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer quem Deus é. À medida que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, nós vamos cada vez mais conhecendo quem Deus é. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia toda a verdade. Então a verdade, ela vai sendo revelada no nosso espírito, no nosso interior. A gente vai conhecendo quem Deus é. E isso, a gente tem que dar uma resposta a esse conhecimento. Ou seja, à medida que eu vou me relacionando com Deus, à medida que eu vou conhecendo Ele através das Escrituras Sagradas, isso gera dentro de mim o desejo de adorar. Então é uma adoração em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo mostrar aqui é que a nossa adoração, ela não pode estar baseada no exterior, e sim no nosso interior. Que a nossa adoração, ela não pode estar baseada nas circunstâncias, porque ele procura o verdadeiro adorador, porque ele não quer a adoração, ele quer o adorador, porque se ele tiver o adorador, com certeza ele vai ter a adoração desse adorador. O apóstolo Paulo, na cidade de Filipe, juntamente com Silas, eles vão adorar e de repente eles são presos, e a Bíblia diz que eles são açoitados 39 vezes nas costas, eles são encarcerados e amarrados pelos pés e pelas mãos, mas eles saíram de casa com o propósito de adorar. Então, quem é um verdadeiro adorador não baseia a sua adoração de acordo com as circunstâncias que se está vivendo. Então, o apóstolo Paulo, ele não se limitou, ele não parou de adorar, ele não deixou de adorar por conta daquilo que ele estava enfrentando naquele momento. E a Bíblia diz que os dois um começa a orar e o outro começa a louvar. E através da adoração daqueles dois, através da adoração deles, a Bíblia diz que os alicerces começaram a tremer, houve um terremoto naquele lugar, as paredes começaram a cair, ou seja, através da adoração de Paulo e Silas, houve um terremoto naquele lugar e cadeias foram quebradas. Ou seja, através da tua adoração, através da minha adoração, Deus, ele quebra cadeias, Deus, ele quebra correntes, Deus, ele despedaça julgos, porque a adoração, ela atrai a presença de Deus, a adoração, ela alegra o coração de Deus. O que Deus, ele quer de nós é a adoração. A adoração é algo que começou no céu e vai perpetuar no céu, porque a adoração começou no céu, nós praticamos a adoração aqui na terra, mas quando nós fomos para a eternidade, quando Jesus veio buscar a sua noiva, nós vamos passar a eternidade toda adorando a Deus. Quem são os adoradores que o Pai procura? Quais são os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando? Ele está procurando homens e mulheres que se comportam assim como Paulo e Silas, que independente daquilo que estão vivendo, mesmo que estejam aprisionados a alguma circunstância exterior, eles adoram a Deus porque a adoração deles flui do interior. Por isso que Jesus disse que rios do Espírito fluirão do nosso ventre. Então a adoração é uma resposta que a gente dá porque a gente entendeu quem Deus é. A Bíblia diz que depois que Jesus, ele acalma a tempestade, ele entra no barco novamente e os seus discípulos o adoraram dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então a adoração é reconhecer quem Deus é. A adoração é colocar Deus no centro de tudo na nossa vida. Nós somos adoradores e se nós não adorarmos a Deus, nós vamos acabar adorando qualquer outra coisa. A adoração, ela tem que ser feita não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. A adoração é um estilo de vida. Porque tem muitas pessoas que só adoram a Deus quando estão dentro do templo, na igreja, no domingo, no dia de culto, quando são impulsionados pelo líder de adoração, muitas vezes quando estão ouvindo uma música e elas se emocionam e elas conseguem adorar ali, mas na sua casa ele não consegue adorar.
nos outros momentos da vida ele não consegue adorar. Nós somos adoradores. O adorador é alguém que a sua vida adora a Deus. Ele adora a Deus com o seu trabalho, ele adora a Deus no seu casamento, ele adora a Deus com a sua casa, com os seus bens. Ele vai adorar a Deus com tudo que ele tem. O desejo de Deus é esse, que tudo que nós tenhamos e somos, isso deve adorar a Deus. Porque ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então Deus não precisa da nossa adoração. Nós que precisamos adorar, porque foi para isso que nós somos criados. E nós vamos ficando parecido com aquilo que a gente adora. Então, à medida que eu adoro a Deus, eu me torno parecido com Jesus Cristo. Então, toda vez que eu adoro a Deus, eu atraio a presença dele. A Bíblia diz que no céu ele é adorado, mas ele abre mão da adoração que ele recebe no céu, porque ele diz que quando tiver 2 ou 3 ou mais reunidos no seu nome, ele está presente. Ele diz que quando você entra no seu quarto, fechar a porta, o seu pai, ele te ouve ali secretamente e ele te recompensa. Ou seja, se você se trancar no seu quarto e buscar a face do Senhor, e você começar a adorar, você se prostrar, você se ajoelhar, você reconhecer quem ele é, e você começar a liberar palavras de adoração, você começar a dizer quem ele representa para você, que ele é o seu pai, que você o ama, que ele é o seu Deus, que ele é o seu provedor, que ele é o seu Senhor, que ele é o seu ajudador, que ele é o seu pastor, que ele é o seu amado, que ele é o seu paizinho. Você começa a liberar palavras de exaltação, palavras de carinho, palavras de amor, que expressam, na verdade, quem Deus é para você. A Bíblia diz que ele vem. Quando Deus vem, a presença de Deus vem através da adoração. Quando a presença de Deus vem, a glória de Deus está na presença de Deus. E a glória de Deus é tudo o que nós precisamos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que nós deveríamos, que os discípulos precisariam ficar em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. A palavra poder ali é dunamis, é uma explosão de glória. Ou seja, quando a glória de Deus vem, é uma explosão. Ou seja, através da nossa adoração acontece aquilo que aconteceu lá na cela de Paulo e Silas. Uma explosão de glória através da nossa adoração. Então, eu quero te convidar a adorar a Deus nesse momento, a levantar as suas mãos onde você estiver e começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Comece a falar o que Deus representa para você. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto você deseja, o quanto você o quer, o quanto você quer dele. Procura no teu coração as palavras mais bonitas e comece a liberar ela agora. Comece a dizer para Deus que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é o seu pai, que ele é o seu amado. Comece a fazer isso agora e você verá o que Deus irá fazer na sua vida, no nome